A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, foi instituída pela Lei 6.385 de 76, como uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda. Referida lei disciplinava a emissão, distribuição e negociação dos valores mobiliários, bem como a organização e funcionamento das operações das bolsas de valores. Entende-se como mercado de valores mobiliários aquele em que são negociados títulos emitidos pelas empresas para captar junto ao público recursos destinados ao financiamento de suas atividades. Suas principais atribuições: fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários, fiscalizar as companhias abertas, a bolsa de valores, os agentes do mercado de capitais e os fundos de investimento, dar proteção aos investidores, assegurar a lisura das operações de compra e venda de valores mobiliários. Compete à CVM editar normas e supervisionar todos os fundos de investimento, inclusive os antigamente fiscalizados pelo Bacen. Isso se deve ao fato de que a atual legislação estabelece que cotas de fundos de investimento em quaisquer ativos são valores mobiliários. Sistema financeiro da habitação. Finalidade: o sistema financeiro da habitação é uma das alternativas para você comprar um imóvel residencial novo ou usado em construção ou concluído. Criado em 64, tem como objetivo facilitar a aquisição da casa própria para a população de baixa renda, propondo-se a respeitar a relação entre o salário do mutuário e o valor da prestação do financiamento. Os contratos imobiliários do Sistema Financeiro da Habitação podem ser feitos através da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras igualmente autorizadas pelo governo federal e estadual. Recursos. A principal fonte de recursos para o financiamento habitacional é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Complementando esses recursos, o setor habitacional conta ainda com a captação das cadernetas de poupança e com os recursos do Orçamento Geral da União. Então, essas são as três fontes de recursos para o SFH. Poupança. No Brasil, as contas de poupança, que também são chamadas de cadernetas de poupança, são historicamente destinadas a pequenos depositantes e investidores financeiros. Geralmente não concede uma remuneração atraente aos depositantes, em função do uso de um redutor calculado sobre os juros. A Caixa Econômica Federal é o maior depositário e incentivador desse tipo de investimento. Atualmente, a remuneração da poupança está atrelada à Selic. Então, numa situação de uma Selic acima de 8,5% ao ano, o rendimento é pré-fixado de 0,5% ao mês, mais a correção da TR, que é a taxa referencial. Se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento será de 70% da Selic, mais a TR. A poupança conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até o valor de R$ 70 mil por cliente, independente de qual banco é a sua depositária. Então, na eventualidade de um banco quebrar, os depósitos feitos em poupança até R$ 70 mil têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito. FGTS. Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela CLT, e também trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS. O diretor não empregado e o empregado doméstico podem ser incluídos no sistema FGTS a critério do empregador. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 67 pelo governo federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. O FGTS é constituído de contas vinculadas, abertas em nome de cada trabalhador quando o empregador efetua o primeiro depósito. O saldo da conta vinculada é formado pelos depósitos mensais efetivados pelo empregador, equivalentes a 8% do salário pago ao empregado, acrescido de atualização monetária e juros. Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio,
que pode ser sacado em momentos especiais, como da aquisição da casa própria ou da aposentadoria, em situações de dificuldade que podem ocorrer com a demissão sem justa causa ou em caso de alguma doença grave. O FGTS tem sido a maior fonte de recursos para a habitação popular e o saneamento básico. E a partir de 2008, o Fundo de Investimento FGTS, o FI-FGTS, amplia a atuação do fundo ao direcionar recursos para outros segmentos da infraestrutura, como a construção e reforma, a ampliação ou a implantação de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, obras de energia e de saneamento. Agente operador. A Caixa Econômica Federal é o agente operador do FGTS. A ela cabe centralizar todos os recolhimentos, manter, controlar as contas vinculadas em nome dos trabalhadores e estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto operacionais, dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregados e dos trabalhadores que integram o sistema FGTS. A Caixa emite os certificados de regularidade do FGTS, o CRF, que atestam se os empregadores e tomadores de recursos estão em dia com suas obrigações perante o fundo, e também define procedimentos operacionais que serão necessários à execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidos pelo Conselho Curador e financiados com recursos do FGTS. E ainda, emite regularmente extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participa da rede arrecadadora e pagadora do FGTS. Elabora as análises jurídicas e econômico-financeiras dos projetos de habitação popular, infraestrutura urbana, saneamento básico a serem financiados com os recursos do FGTS. Elabora as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério das Cidades. Implementa os atos emanados do Ministério das Cidades relativo à alocação e aplicação do recurso do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador. Atua como agente financeiro no repasse de recursos do fundo aos beneficiários do programa social do FGTS. Agente financeiro. Considera-se credenciado como agente financeiro do FGTS a instituição que se enquadre no artigo 1º da Resolução 1980 de 93 do CMN, suas alterações e aditamentos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS para cada programa de aplicação. Esta resolução está disponível para download na área do aluno. SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei 9.514 de 97, tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos. Entidades podem operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional, outras entidades. As companhias securitizadoras de crédito imobiliário, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários, os CRI, que são de emissão exclusiva das companhias securitizadoras, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Característica das operações. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste, remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato, capitalização dos juros, contratação pelos tomadores de financiamento de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente,
As partes poderão estabelecer os critérios de reajuste de que trata o inciso 1, observada a legislação vigente. Certificado de recebíveis imobiliários. Definição. Trata-se de um título de renda fixa lastreado em crédito imobiliário emitido por sociedades securitizadoras. O CRI pode ser emitido na forma simples ou com um regime fiduciário, sendo que esta implica em constituição de patrimônio separado, administrado pela companhia securitizadora e composto pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que lastreiam a emissão, além da nomeação de agente fiduciário, o qual tem como função zelar pela proteção dos direitos e interesses dos beneficiários, acompanhando a atuação da companhia securitizadora na administração do patrimônio separado, entre outros. Outra importante característica do CRI é a isenção de imposto de renda sobre sua remuneração para investidores pessoas físicas a partir de janeiro de 2005, de acordo com a Lei 11.033 de 94. A Lei 9.514 de 97, que criou o CRI, posteriormente alterada pela Medida Provisória 2.223 de 2001 e Lei 10.931 de 2004, também instituiu a alienação fiduciária para bens imóveis e as companhias securitizadoras. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o comprador ou devedor ou fiduciante contrata transferência ao financiador ou credor ou fiduciário da propriedade, dando o imóvel como garantia. É necessário o registro do contrato no competente registro de imóveis. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante, devedor, possuidor do direito e o fiduciário, que é o credor, possuidor indireto do imóvel.